A palavra a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Eu até não iria falar para que pudéssemos dar continuidade à pauta, mas diante dessas manifestações eu me vejo obrigada também a expressar aqui a minha opinião acerca de tudo que se passa no país. Primeiro, deixar claro que Vossas Excelências aqui cumprem uma determinação do Palácio do Planalto. E a imprensa publicou que o presidente Michel Temer chamou os seus líderes ao Palácio do Planalto e deu uma puxão de orelha em cada um, dizendo que estavam defendendo muito pouco o governo, que era preciso que ocupassem todos os membros da base aliada, parlamentares, os microfones do plenário, os microfones das comissões, para defender e sustentar o governo. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro isso. Então, isso que nós estamos vendo aqui, essas manifestações, esse registro, isso faz parte, não há nenhum problema quanto a isso. Isso é o jogo da política. A política é assim. Mas faz parte de um jogo estratégico, do governo para tentar melhorar a sua performance perante a opinião pública, que todo o Brasil sabe não dispõe sequer de 3% de aprovação da população brasileira. E o segundo objetivo é tentar também crescer para viabilizar a aprovação da reforma previdenciária. Então, olha, senhor presidente, quando eu vejo falar aqui em recuperação da economia, eu me lembro que na época da presidente Dilma, e alguns ainda estavam participando do governo da presidenta, alguns usavam o mesmo discurso, que a crise era passageira e que logo, logo seria debelada. Mas, infelizmente, uma parcela significativa no parlamento brasileiro não atuou para contribuir para que a crise fosse superada. Porque é inerente ao sistema capitalista essas crises cíclicas. Do jeito que elas vêm, elas vão também. Elas não duram eternamente. Agora, vêm e vão. Mas que saldo deixam? Que saldo deixam, senhor presidente? Então, eu quero ler a outra parte do que a imprensa vem divulgando e que não se fala aqui. Vou pegar o jornal de hoje também, Jornal Valor Econômico, que, aliás, numa matéria mais abaixo, fala exatamente desse início da recuperação tímida ainda. E que, obviamente, vem e virá. Poderia ter vindo antes, não fosse a crise política que criaram, que irresponsáveis criaram nesse país. Mas o que diz uma das manchetes do jornal Valor Econômico de hoje? Lucro de empresas cresce 30% no terceiro trimestre. Então, será que nós estamos debelando a crise econômica para elevar os ganhos das empresas? Para elevar os lucros das empresas, principalmente as grandes transnacionais? Porque não é o trabalhador que está tendo ganho com isso, não. Pelo contrário. Está aqui a medida provisória vergonhosa editada por Michel Temer em relação à reforma trabalhista, em grande parte piora ainda mais a situação dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Eu pego o exemplo das mulheres gestantes e lactantes. Eles dizem não, cabe à mulher decidir se quer ou não continuar trabalhando em lugar insalubre. Mas a que não trabalhar em lugar insalubre não receberá o adicional. Tenha santa paciência. Isso é um desrespeito à humanidade. Isso é um desrespeito à condição humana. A mulher, que é quem carrega a função de gerar uma criança para manter a espécie humana, e é tratada desse jeito, de forma desrespeitosa. Trabalhador intermitente também, senhor presidente. A medida provisória proíbe o seguro-desemprego do trabalhador intermitente. E ele terá que complementar, se quiser ter o direito ao seguro da Previdência Social, terá que complementar até o nível de salário mínimo a contribuição previdenciária. É isso que diz. Então, para quem que a gente vai recuperar? A diferença é que nós queremos a recuperação econômica do país, mas não para benefício de uma meia dúzia. Eu estou concluindo, não para o benefício. Não, eu peço atenção obrigada. Daqueles que deveriam estar ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, mesmo contrariados, mas... Pois é, eu agradeço Vossa Excelência, por isso que Vossa Excelência tem um grande respeito de todos os seus pares. Vossa Excelência, mesmo não concordando com grande parte do que eu falo aqui, me permite essa manifestação. Mas é isso, senhor presidente. Então, o que nós precisamos discutir
é a recuperação econômica. A recuperação virá, todos nós sabemos, com Dilma, com quem quer que seja. O Brasil é um grande país. Agora virá de que forma e em benefício de quem? O Brasil está voltando para o mapa da fome. Essa reforma trabalhista que estão fazendo, e a cada medida provisória que fazem pioram, é uma reforma trabalhista nefasta para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. A reforma da Previdência, está aqui também a outra manchete. O trabalhador teria que contribuir 44 anos para ter teto de aposentadoria. 44 anos. Enquanto as empresas privadas, de acordo com o valor de hoje, manchete de capa, elevam os seus lucros em 30%. Estão entregando o Brasil para o capital internacional. O projeto que Temer aplica no Brasil não é nem um projeto neoliberal. É de uma nova colônia, presidente. Estão transformando o Brasil numa colônia, estão empobrecendo o povo brasileiro. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras. Eu acho que, em relação à reforma trabalhista, o que há é uma grande enganação. A medida provisória, primeiro, foi editada alguns dias depois de a lei entrar em vigor. Alguns dias poderia ter sido editada exatamente no momento da sanção, que ele deveria ter feito vetos, como prometeu aos senhores, não a mim, mas aos senhores. E a promessa foi pública, então acabou sendo uma promessa para todo o Brasil. Prometeu e não cumpriu. Portanto, não merece o respeito e nem a credibilidade, nem do parlamento e nem da população brasileira. E depois, quando edita a medida provisória, o que diz imediatamente o presidente da Câmara? Ela não será aprovada. Ela não será. Então, olha os dois movimentos que nós estamos tendo. A grande oportunidade de o Brasil se recuperar economicamente, reforçar esses recursos para aplicação em projetos e programas sociais. O pré-sal para a educação, tiraram a Petrobras da operação exclusiva e agora querem mudar o marco. Então, não adianta esse tipo de crescimento, esse tipo de recuperação econômica não é aquela que esperava o povo brasileiro, porque essa só contribui para elevar o lucro de uns poucos e coloca na miséria. E eu não estou fazendo discurso, não, eu estou pegando exemplos muito claros. Olha a reforma trabalhista, pega a reforma previdenciária, olha o teto de gastos. Para que temos a recuperação? A emenda constitucional está aí, 95. Só pode gastar o que gastou o ano anterior, acrescido da inflação, em segurança, em saúde, em educação, em tudo. Então, veja, tomaram o Brasil de assalto, eu lamento dizer isso, e exatamente para colher, plantaram e agora estão colhendo os frutos que favorecem uma meia dúzia de pessoas, de empresas estrangeiras inclusive, e prejudica e põe e joga na miséria um número cada vez maior da população brasileira. Então, infelizmente, eu não vejo muito o que comemorar, não vejo. Porque recuperar a economia, mas para dar o ganho, lucro, aumentar o lucro dos grandes empresários, não serve ao Brasil e tampouco ao povo brasileiro. Obrigada, presidente. Agradeço a senadora Vanessa.